Obrigado, Sr. Presidente. Tive agora aqui uma falha. Desculpe lá, Sr. Presidente, mas eu estou aqui com uma pequena falha. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também os representantes das entidades e, enquanto deputado, considero de maior importância ter informação objetiva da situação dos profissionais de saúde, as pessoas que estão na linha da frente no combate à epidemia, informações que não têm sido cabalmente prestadas pelo Governo ou pela Ministra da Saúde quando não são omitidas. Considero ainda que, em nome do PSD, que a situação atual recomenda uma oposição responsável, capaz de fazer parte das soluções, pelo que as intervenções iniciais dos participantes desta audição suscitam as seguintes questões. Ao Dr. Óscar Gaspar, da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, não nos foi dada a conhecer, apesar dos inúmeros pedidos do PSD, a informação sobre quantos profissionais de saúde, dos 15.000 que trabalham no setor privado, já foram vacinados. Publicamente avança-se que apenas 570 receberam a vacina e que não estará prevista nova calendarização. Quais são, afinal, os números reais da vacinação do setor privado neste momento, numa altura em que se coloca a questão dos profissionais do setor privado intervirem de forma mais direta, de forma a impedir o colapso iminente do SNS, que se encontra numa situação de pré-catástrofe? Qual é o espírito destes profissionais neste momento? E, por último, qual é a capacidade real que neste momento os hospitais privados têm para responder à situação de catástrofe, e estarão as unidades privadas que poderiam participar no combate à pandemia, impedidas de participar por questões burocráticas não resolvidas pelo Governo? Ao Dr. Alexandre Lourenço, da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, tem sido extremamente difícil, com a brusca escalada de casos positivos da Covid-19, a gestão dos recursos hospitalares. Contudo, existe a percepção por parte da opinião pública de que não há um acordo entre o SNS e o setor privado apenas por razões financeiras. Quais são os obstáculos que impediram a intervenção mais antecipada, por exemplo, através de um protocolo, logo no início da segunda vaga da pandemia, entre o setor privado e o setor público? Têm os administradores hospitalares a percepção que a capacidade de resposta do sistema de saúde seria mais eficaz e permitiria gerir mais eficientemente os recursos de infraestruturas, equipamentos e recursos humanos se houvesse uma colaboração estreita entre os setores hospitalares público e privado? Esta teimosia do Governo em não definir protocolos com o setor privado na saúde não tem como efeito uma pior assistência aos doentes não Covid e não se teria evitado alguma redução dos números mais trágicos se os hospitais privados fossem chamados a colaborar? Ao enfermeiro Diogo Urjais, da Unidades de Saúde Familiar, até aqui está sendo noticiado que os centros de saúde e as unidades de saúde familiar não sabem como vão ser vacinados os utentes sem médicos de família, com mais de 50 anos e doenças associadas. O que tem vindo a ser publicado são as dúvidas dos profissionais em como serão contactados mais de 1 milhão de doentes sem médicos de família. E as questões que coloco são: está previsto arrancar dentro de dias uma segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19? Os utentes que não têm médico de família serão excluídos das listas de vacinação, independentemente de preencherem os critérios? E como fazem com os utentes que não conseguem contactar e com os utentes que não se conseguem deslocar? Há um protocolo definido pela DGS ou outra entidade que determine ou os procedimentos e assuma aqui a responsabilidade de mais de 1 milhão de utentes com indicação de idade e estado de saúde poderem não serem vacinados? E, por fim, ao Dr. Ricardo Mexia, da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, a aplicação da primeira fase do plano de vacinação, os grupos mais prioritários e das alterações do mesmo. Portugal seguiu ou segue ou está a seguir os critérios do Centro Europeu de Prevenção e Controlos das Doenças? E, por fim, a última questão: enquanto médico da saúde pública, acha que o Governo está a ter em conta os critérios da OMS, da União Europeia, bem como os dados epidemiológicos e os dados de maior contágio do vírus? Muito obrigado.